Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins. E eu sou Kátia Vicente. E está começando mais um episódio do CZ Talks. Muito bem, muito obrigada pela sua presença, Kátia. Que isso, é um prazer estar com você aqui, Ju. Como é que você está se sentindo hoje na bancada do CZ Talks? Eu estou me sentindo lisonjeada com esses convidados ainda. Você viu? Não, a gente tá elevando o nível cada vez mais, eu confesso. E não sei se você percebeu, mas eu estou tratando aqui como uma bancada do jornal do CZ Talks, quase. Maravilhoso! Kátia, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e é por isso que a Kátia está participando do CZ Talks hoje, por ter muito know-how, e a contribuição da Kátia é essencial nesse nosso episódio, porque nós vamos falar de comunicação interna. Muito bom. O quanto a comunicação interna impacta dentro do negócio. E eu vou apresentar os nossos convidados, Kátia. Bora lá. Ela é especialista em comunicação corporativa, com 30 anos de experiência no mercado. Liderou projetos em diversas empresas de diferentes segmentos e portes, sempre focado na construção de marcas fortes e engajamento interno. Já atuou em processo de MEA, tá certo, convidada? Gerenciamento de crises, transformação digital e projetos de ESG. É especialista em comunicação interna, endomarketing e cultura corporativa. Ele, porque nós temos dois convidados, ele é head de operação da Intralisa e sócio da agência CZ, formado em comunicação com especialização em publicidade e propaganda. Ele sempre esteve imerso no mundo da tecnologia e tem uma influência forte por parte da família. Agora ele está se aprofundando no mundo da comunicação interna no ambiente corporativo, unindo sua experiência em tecnologia e a transformação em comunicação empresarial. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, Milena e Daniel. Obrigada, Ju. Muito obrigado. Obrigada, Kátia. Sejam bem-vindos. Gostaram da apresentação? Chique, hein? Enquanto eu apresentava, eles estavam assim, ó, mó se gabando, né? MEA, Emerging Acquisition. Ô, louco. Ah, Nossa, que isso, hein? Traduza no português. Fusão e aquisição. Beleza, era isso aí, então. Muito bom. Muito bom. Como eu introduzi esse episódio, a gente vai falar de comunicação interna e vocês e a Intralisa são especialistas nessa área. Qual que é a importância da comunicação interna para as empresas hoje, Milena? Comunicação interna, eu falo que é o sistema nervoso da organização, né? É a parceira estratégica essencial para maximizar o valor do negócio. Ela que traduz as estratégias para o dia a dia do colaborador. Então, ela não só informa, mas ela conecta, ela mobiliza e ela transforma. Você concorda, Dani? Totalmente, né? Eu costumo dizer que, assim, da mesma forma que as empresas investem da porta para fora, com publicidade e propaganda, para influenciar o consumidor a contratar e comprar o seu produto ou serviço, a empresa deveria fazer o mesmo investimento da porta para dentro. Ou seja, influenciar estrategicamente os seus colaboradores para todo mundo andar na mesma direção, né? Então, está muito alinhado com o que a Milena falou, isso mesmo. Que legal. E qual que é o impacto disso? Por que é importante o colaborador interno caminhar junto com a empresa numa visão de comunicação? Quando você não conhece para onde a empresa vai, você vai para qualquer lugar. Certo. Né? Então, por que é importante? Para que ele tenha clareza do propósito da organização, para que eles caminhem juntos na mesma direção em busca do atingimento dos objetivos e, consequentemente, buscar os resultados esperados. Né? Legal. Totalmente ligado com a cultura da empresa, Totalmente né? ligado com a cultura da empresa. E, Mi, muitas empresas ainda enxergam a comunicação interna como um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, uma coisa mais rápida, mais básica, né? Como que ela pode ir além pensando num fator estratégico ali para um negócio? Acho que tem vários passos, né? O primeiro é atuar junto com o planejamento estratégico, entender qual é o seu negócio, entender quais são as estratégias da empresa para poder traduzir isso e desdobrar essas estratégias. Uhum. Primeira coisa. Segundo, estar alinhado com a cultura e com a liderança. Legal. Né? Criar experiências para o colaborador que vão ao encontro do atingimento das metas organizacionais, né? E medir para poder ajustar e melhorar sempre. Então, gerar valor.
Acho que é quando a gente gera valor e mostra esse valor. Como que a gente mostra? Com diminuição de turnover, índice de permanência das empresas que tem a ver com turnover, aumento de produtividade, consequentemente, aumento de lucratividade, diminuição de erros. E eu acho justo, né, Mia, a gente falar que houve um período que sim, o e-mail era considerado uma comunicação interna, né? Ainda é em muitas empresas, né, Mia? A gente sabe que estatisticamente criou-se, né, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ela criou-se uma forma de identificar em qual nível de comunicação interna a sua empresa está, né? Desde a 1.0 até a 4.0, né, Mia? Exato. E o que difere da 1.0 até a 4 são justamente essas ferramentas, esses canais de comunicação, onde lá na 1.0 é uma comunicação unidirecional. Né? Então você só fala, você não ouve. Então você manda um e-mail, você cola um papel na parede, um mural. Quem leu, quem viu, o que as pessoas acharam? Você não tem esse feedback. Mas é importante dizer que a gente está no processo de evolução, até chegar na 4.0, onde é bidirecional, né, Mi? Isso, que a gente pode falar e a gente dá oportunidade do colaborador falar. A gente dá protagonismo para o colaborador, para a liderança. É isso. Então, assim, estamos evoluindo. Tá? Houve, sim, um momento em que o e-mail era considerado. Agora a gente já está numa outra fase. A gente está usando plataformas, ferramentas, com segmentação de conteúdo, né, Mi? Personalização, que é muito importante. Você tem diferentes pessoas, diferentes públicos com realidades dentro da mesma empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Enquanto tem o pessoal no escritório na frente do notebook o tempo todo, você tem o pessoal dentro da fábrica que não pode entrar com nada. Bota uma proteção e não tem acesso a absolutamente tecnologia nenhuma. Talvez para esse público você tenha um totem, uma versão aplicativo, ou até mesmo o mural ainda para esse público faz sentido. Né? Mas, enfim, estamos num processo evolutivo. Então, e vocês enxergam a abertura dos donos das empresas, dos negócios em si, em compreender a importância da comunicação interna? Ju, esse é um dos grandes desafios da comunicação interna, né? Que é justamente trazer clareza para a alta liderança sobre o valor da comunicação. E a gente só consegue mostrar isso com resultado. Certo. Não tem como. E daí a importância também da gente ter canais que ajudam a gente a medir isso. Né? Ô, Mi, qual que é aquela estatística de planejamento estratégico das empresas que não dão certo por falha na comunicação? 89%. Fala que eu acho que é interessante isso daí para o pessoal. Olha só, Júlia. 89% dos planejamentos estratégicos das organizações falham por problemas de comunicação. Uau! Porque como é que as pessoas vão seguir o planejamento se não tem clareza? Se não tem clareza. Se não há comunicação. Perfeito. Não sabe para onde a empresa está indo, né? Não consegue definir o que é prioridade, o que não é prioridade. E, principalmente, qual é o seu papel naquela organização. Sim. Não tem como você planejar se você não sabe o objetivo final, né? Eu vou planejar o que exatamente? Porque onde eu quero chegar. Exato. Interessante. E o dono da empresa, ele vai... Em algum momento, ele vai ter que se deparar com isso, porque ou ele começa a ter um problema de cultura, um turnover alto, ou ele começa a ter um problema de desalinhamento, né? Aquilo que a Milena falou no começo da fala dela, né? Assim, cada um vai para um lado, porque você não sabe para onde tem que ir, ninguém deu clareza, né? Então, em algum momento isso vai pesar no bolso dele e aí ele vai procurar alguém para tentar ajudar e esse alguém vai falar, olha, o seu problema é cultura, o seu problema também está relacionado à comunicação interna e então é melhor se correr atrás disso, tá? E comunicação mobiliza a cultura e dá o tom. Sim, excelente. Com certeza. E quando a gente fala nessa questão de dar o tom, né? Parte somente da liderança ou existe também um caminho para que os colaboradores façam esse movimento de comunicação interna? E como que eles podem, o que a liderança pode fazer para engajar esse público interno? Quais são as alternativas que tem? São várias. Cite algumas, exemplos. São várias. A primeira coisa é praticar aquilo que fala. Interessante, né? Importantíssimo. Partir da verdade, né? Ser um influente verdadeiro, autêntico, é a primeira coisa, né? O exemplo arrasta. Sim. Né? Então essa é uma das primeiras coisas. A segunda é conhecer o seu público, né? Para a gente poder segmentar da forma correta e personalizar da forma correta. Nem todo mundo precisa receber tudo, né? Ele precisa receber o que é certo, o que é necessário para ele. Né? Quando ele recebe o que é necessário para ele recebe relevância, ele recebe significado. E ele consegue enxergar um propósito maior por cima
por cima de tudo isso, né? Quando a gente consegue ver propósito, a gente consegue transformar. A gente consegue se mobilizar, se movimentar para ir em busca daquilo que a empresa também busca, porque a busca da empresa também é minha. Sim. Né? A missão da empresa também é minha. A visão da empresa também é a minha enquanto colaborador, né? Sim. Complementando, né, Mia, a liderança, ela sim é fundamental e muito importante. Aliás, o colaborador, ele enxerga a empresa pelos olhos do líder. Sim. Sim. Tá? Exatamente. Então, quando ele pede demissão, inclusive, ele está pedindo primeiro do líder, Sim. depois da empresa, por tabela. Então, sim, a liderança é muito importante de ser um canal de replicação, de influência da comunicação estratégica da empresa para os seus colaboradores. Mas, obviamente, que tem algumas outras estratégias que a gente vai falar melhor depois, mas o uso de influenciadores internos, que são colaboradores comuns, né? Isso... Estatisticamente, já pesquisas apontam que isso funciona e funciona muito, né? Porque rola uma identificação, né, Milena? Sem dúvida. Representatividade, né? É isso. A gente está falando de representatividade. Pessoas confiam em pessoas. Sim. Sempre, Sim, né? sim. Então é muito mais fácil eu confiar num colega meu que está ali partilhando das mesmas dores, né? Pode Sim. falar. Não, e eu ia complementar no quesito de que, ao mesmo tempo em que existem os influenciadores, existem aquelas maçãs ruins, podres no meio do ambiente, né? Só que quanto mais você constrói as maçãs boas, essas maçãs podres, elas vão caindo e vão indo embora. Naturalmente. Naturalmente. Uma empresa de cultura forte espanta a maçã podre. Legal. É isso. Exatamente. E a empresa precisa estar de olho nisso, né? Sem Não dúvida. pode simplesmente Sem dúvida. fechar os olhos. E aí entra muito no que a gente acabou de falar sobre liderança. A liderança precisa estar engajada com a cultura da empresa para poder trabalhar nisso. E daí, Kátia, tem uma coisa que é bem interessante, né? A própria cultura da empresa vai espelhar essas coisas. Não faz mais sentido para a pessoa, porque né? não faz sentido, não tem match cultural, ela vai embora ou vou embora com ela, né? sim. Ela deixa de fazer sentido para a organização e o contrário é verdadeiro, né? Sabe uma coisa interessante que eu acho que é importante trazer clareza para quem está ouvindo a gente? Ainda eu percebo que ainda tem um pouquinho de confusão quando a gente fala sobre comunicação interna. Vou falar duas coisas. Primeiro que, às vezes, as pessoas interpretam comunicação interna como uma ferramenta de comunicador mensageiro interno. Certo. Eu uso o Slack, eu uso o Microsoft Teams, eu uso o Google sei lá o quê, né, Milena? A gente vira e mexe e se depara com essa situação. Comunicação interna não é isso. Não é isso. Tá? Segundo, quando a gente fala de comunicação interna, muitas pessoas interpretam como as mensagens que precisam ser passadas para os colaboradores, os recados. Então, olha, agora mudou o ticket de alimentação. Olha, agora o banheiro masculino está em reforma, então precisa usar o outro que está lá na recepção, assim, assado. Isso também, vamos dizer faz parte. Mas isso não é a cereja do bolo. Não é isso que vai fazer você construir cultura. Isso são informativos, na São verdade. Exatamente, são informativos. E o que faz construir a cultura, Daniel? Quando você olha para a estratégia da empresa, entende onde ela quer chegar, avalia quais são a missão, visão, valores, entende qual é o público que você tem, ou seja, faz todo um diagnóstico e determina o rumo para onde você quer ir, você tem que transformar isso em editorias de comunicação interna. Ou seja... eu ia falar que é quando você tira os valores da parede e começa a fazer com que os colaboradores vivenciem esses valores. Isso é cultura. Legal. E daí a forma como a gente faz isso, daí complementa isso que o Dani falou. O diagnóstico, entendendo que é o nosso público, entregando para ele aquilo que ele precisa de fato ouvir, utilizando os canais adequados, porque a gente segmentou, a gente personaliza o conteúdo, traz um calendário estratégico. É isso. Então, assim, vamos supor que uma empresa ela queira... ela preza para a qualidade do que ela faz. Então, assim, a empresa está dentro da cultura dela, está dentro dos valores dela. Eu não admito que nada que a gente faça aqui não tenha qualidade. Então, legal. Como que você desdobra isso em conteúdos? Legal. Então você vai criar uma websérie falando sobre isso, não diretamente, às vezes indiretamente.
você vai criar uma gamificação onde as pessoas que estão gerando ideias para aumentar a qualidade vão receber pontos e isso elas farão parte de um hall da fama da empresa. Ou seja, desdobrar a estratégia em conteúdo. Eu posso até fazer um paralelo com as redes sociais. Eu juro que eu ia falar isso. Pode falar. Não, estava na minha cabeça exatamente isso. Eu fiz essa associação. Mas é você ter um objetivo central e você desmembrar em formatos de conteúdo em diversas plataformas. Como é que uma empresa constrói marca? Como é que ela fortalece a marca da porta para fora? Falando sobre isso. Falando sobre isso. Não necessariamente diretamente. Sim. Mas ela usa diferentes mensagens, né? Sim. Que, no final das contas, vai fortalecer a marca. Mas por que a gente não faz isso da porta para dentro? Criando storytelling, narrativas autênticas. Criando experiência. É isso. Então, desmistificando o que a gente está falando sobre comunicação interna. É a estratégica, é aquela que vai influenciar o comportamento do colaborador dentro da empresa. Muito bom. Em busca dos resultados, né? Sempre. Sim. Exato, não pode ser uma comunicação por comunicação, né? Ela tem objetivo por trás. Ela tem que fazer parte da estratégia. Falar por falar não chega a lugar nenhum. Você só sai falando aí. Exato. Parece uma maritaca. Sabe o que eu ia perguntar para vocês? A Intralisa hoje é a maior plataforma, certo? De comunicação interna. E melhor. E a melhor. Qual é o diferencial da Intralisa? O que vocês utilizam de ferramenta, de e-mails, enfim? Conta um pouco mais pra gente de forma estratégica o que vocês aplicam para o cliente de vocês hoje. Olha, eu acho que são muitos os diferenciais, né? Vou elencar alguns que a gente tem. Legal. O primeiro está sentado aqui do meu lado, né? Que é a Milena, que é uma profissional que tem uma experiência de mais de 30 anos na área. Então, ela é uma caixinha de ideias e de conhecimento e de estratégia que ajuda a mover e desenvolver a Intralisa. Segundo, que a gente tem uma preocupação muito grande com o usuário colaborador. A gente vê que grande parte das plataformas elas se preocupam mais com quem está nos bastidores e não quem vai de fato usar a ferramenta. Legal. Poxa, mas se a gente está falando de comunicação interna estratégica, se a gente está falando de engajamento, se a gente está falando de cultura, a preocupação deveria estar no colaborador e não no cara que está sentado ali atrás da tela do computador pilotando a plataforma. Não que ele não seja importante, a gente também considera ele importante. Por isso que a gente também desenvolve um acompanhamento e uma capacitação desse profissional. Então, já estou falando de vários diferenciais aqui. Show. Então, o nosso objetivo é entregar valor de verdade, não é da boca para fora, não. É isso mesmo. E a gente acompanha os nossos clientes para que ajude eles a atingir esses objetivos. Por quê? Muitas vezes quem está sentado pilotando a plataforma não é um profissional que tem habilidade de desenvolver um planejamento estratégico. Isso é uma fotografia do país que a gente está, é normal. A gente tem uma teoria, né, Milena? Depois a gente pode até falar de como a gente acredita que será no futuro a comunicação interna e o departamento que cuida dela. Mas hoje a gente sabe que muitas empresas, a pessoa que está pilotando ali não tem essa habilidade. Por isso que o nosso time está dando todo o suporte, todo o apoio para conseguir ensinar e ajudar esse cliente a desenvolver um trabalho de comunicação interna estratégica. Ou seja, a gente está formando profissionais melhores, entregando valor para ele. Ele, consequentemente, faz uma comunicação melhor, valoriza melhor a comunicação. Valorizando melhor a comunicação, ele traz estratégia para o nosso produto. Sim. E quem ganha lá na frente é a empresa e o colaborador que tem uma experiência de comunicação muito melhor na empresa. É isso. Ô Dani, quando você fala essa dificuldade que esse profissional tem de pilotar, que é o que vocês dão direcionamento ali, é de pilotar a plataforma tecnicamente? Não. Ou é a comunicação mesmo, as estratégias da comunicação, como trabalhar isso na empresa? Pode falar, Dani. Não é pilotar a plataforma. A plataforma ela é super didática, super simples e ainda assim, mesmo que você precise de algum suporte, a gente tem um time para ajudar. A dificuldade mesmo é o que a gente estava falando no comecinho do podcast. É desdobrar o planejamento estratégico da empresa em um planejamento estratégico de comunicação. E esse é o maior desafio desses profissionais. Entregar valor. É mostrar o valor da comunicação. Esse é o maior desafio hoje da área de comunicação. É mostrar para a liderança por que ela está ali.
né? É só comunicado? É só fazer o comunicado do PLR O informativo, ou do fretado do o recado. ônibus? É só isso? Não é. O que mais, né? Eu acho Qual que é o valor? nós que somos da área da comunicação, a gente pode ter isso como um todo, né? O maior desafio da humanidade é a comunicação. É a comunicação. Eu fico chocada com e isso. assim, né, Ju, pra gente pode parecer tão óbvio falar tudo isso, Sim. né? Mas pra quem tá lá na ponta, não é. Exato. É verdade. Como que você fala para um líder, né, para um CEO, que ele pode diminuir o turnover dele com uma comunicação eficiente? É. Como que você fala que você vai aumentar a produtividade? Sim. E vocês acham que nesse momento da implementação ali, dos direcionamentos, ainda existe uma certa resistência e demora um pouquinho eles abraçarem de fato isso ou não? Acho que depende da maturidade da empresa, da organização, em que momento que a comunicação tá mesmo. É um conjunto, né? Porque, assim, hoje, assim, acho que tudo isso que nós estamos falando nesse exato momento tem um pouco a ver com a fotografia do departamento que hoje é responsável pela comunicação interna nas empresas. Se eu fizer um paralelo, por exemplo, vamos falar aqui da agência CZ, né? Tem um cliente que ele quer atingir um determinado objetivo, ele tem um time de especialistas para desenvolver um planejamento, montar uma campanha e medir e depois mostrar o resultado. Perfeito. Então tem diferentes profissionais com habilidades multidisciplinares trabalhando em cima de um planejamento estratégico, que vai se desdobrar em ações ao longo do ano, enfim, do período da campanha com um objetivo muito específico. Então tem gente muito criativa trabalhando em cima disso. Quando a gente olha agora para as empresas, eu estou generalizando, mas quando a gente olha para a grande maioria das empresas, a gente tem um departamento de comunicação interna que muitas vezes é composto por profissionais que menor aprendiz, assistente ainda, né? Tá começando na carreira, não tem alguém ali necessariamente com habilidade, como nós falamos, de saber o que é e como se faz um planejamento estratégico. Traduzir essas estratégias. Né? Normalmente alguém que tem acúmulo de funções. Então é até injusto a gente fazer um comparativo. Por isso que a gente fica discutindo várias vezes quando a gente está tomando um cafezinho lá na Intralisa, de pensando assim, cara, o que a gente enxerga como o ideal para as empresas constituírem uma área de comunicação interna, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vive falando é hoje, na maioria das empresas está debaixo do RH. A gente acha que tem que estar debaixo da presidência. Uau. A estratégia vem De cima. Ele precisa Tá certo. participar da estratégia, né? Esse profissional ele precisa ter visão sistêmica do negócio para poder entender para onde, quais são essas estratégias. Se ele não entende quais são as estratégias, como que ele desdobra? Se ele não participa delas, como que ele desdobra? Verdade. E um profissional de RH ou até um profissional de marketing, que às vezes está com a equipe de marketing, né? Pode ter total habilidade para isso, mas eu acho que a essência vem de cima. E a essência, ela precisa estar nesse conjunto todo, isso. né? E na visão de vocês, é um profissional ou é um time ou um departamento? E a gente pode dizer que está interligado com o endomarketing ou não? São coisas diversas? Endomarketing é um braço da comunicação, né? Ju, ser um time ou ser uma pessoa depende muito do modelo de gestão, né? Legal. Você pode ter uma pessoa que seja totalmente estratégica e que terceiriza todas as multifunções da comunicação. A execução. E tá tudo bem, a execução, né? O principal é que esse profissional consiga ser o elo entre a estratégia, a liderança e os colaboradores. O como ele vai distribuir essa informação, né, é outra história, né? Mas ele precisa entender, ele precisa fazer parte dessa construção, porque senão ele não consegue envolver todos os demais, né? Então, e daí pode ser um time, pode ser uma pessoa, e ele pode ter o que a gente chama de, e que é muito estratégico, alianças. Sim. Né? A gente não faz nada sozinho, né? Ele precisa ter parceria. Sim. Não importa se ele é um ou se são dois. Parcerias são importantes. Com quem serão os patrocinadores dessa comunicação dentro da empresa? Show. Quem serão os influenciadores? Partindo da alta liderança. Né? A alta liderança, ela está comprando isso que eu estou fazendo? Ela está entendendo o valor disso daqui? Os outros líderes estão entendendo? Eles são os grandes influenciadores. O Dani trouxe isso aqui, né? Como que a gente consegue influenciar para baixo? Né? Então, acho que a primeira coisa, o principal, é a habilidade de visão sistêmica e de entendimento da estratégia.
Muito bom. Muito legal. Quando a gente fala de pós-pandemia, nós tivemos um modelo híbrido muito forte, ainda temos. Existe essa variação, empresas, modelo, enfim. Como que a gente engaja essas pessoas que estão dentro de casa? Como que a comunicação interna chega para essas pessoas? Eu sempre falo, e isso a pandemia trouxe muito forte, né? Ela mostrou que a conexão física é importante, mas a conexão emocional é mais importante, né? E a conexão emocional não depende da conexão física. E hoje a gente tem a Intralisa. A gente tem a Intralisa, canais, a transformação digital ela vem muito para ajudar a gente, né? Sim. E a gente tem canais digitais que ajudam a gente a levar essa cultura, né? A fortalecer essa cultura para qualquer canto do mundo, em qualquer horário, qualquer dia, certo? É isso. Eu acho que uma coisa legal que a gente também fala muito, né? Que ter uma plataforma que permita chegar em todo mundo de forma que você consiga utilizar formatos de conteúdos super modernos, que as pessoas estejam mais habituadas a engajar, segmentação e personalização. A Intralisa tem tudo isso. Mas a gente também fala que outras estratégias de relacionamento e comunicação com o colaborador é muito importante. A gente está falando aqui o tempo todo sobre a liderança, então é importante o líder também ter momentos com o seu time para falar sobre a estratégia da empresa. Rituais, né? Rituais, a empresa eventualmente promover alguns eventos e esses eventos também, em algum momento, reforçar a estratégia da empresa. Então, eu quero reforçar, né, Mi, que só a plataforma ela não é suficiente. Não resolve. O que a gente costuma falar é que a Intralisa é muito legal porque você consegue fazer muita coisa com ela. Mas algumas outras ações elas precisam complementar, né? São complementares. Eu falo que tecnologia é meio, cultura é o fim. Show. Muito bom. Ouvindo vocês falar, eu fico imaginando a CZ, porque a gente tem muita cultura organizacional muito forte aqui na CZ. Né? O exemplo disso que o Dani trouxe é o Makers que a CZ faz. Exato, e aí eu vou direcionar a pergunta para a Kátia. Ká, você passou por muito tempo na cadeira de RH e agora como CEO da agência CZ. Como foi para você construir a cultura organizacional da CZ? Quando começou e os impactos que você vê até hoje? Eu acho que a cultura de uma empresa, ela não é construída a partir de uma pessoa que entrou. No caso, né, sua pergunta foi como eu construí. Eu acho que quando eu entrei na CZ, há 6 anos atrás, já existia uma cultura muito bem formada, né? Legal. Eu até falei sobre a essência, e a essência de uma cultura, na minha visão, ela vem dos donos, né? O Daniel está aqui na mesa junto com a gente, temos também o fundador, que é o Bruno César. Eu acho que eles já construíram a base da cultura da agência CZ. Legal. E a partir da base, a gente fortalece, a gente cria novas situações, novos rituais e outras coisas que vai fortalecendo, né? Ela muda? Ela pode mudar uma coisa ou outra, porque é um organismo vivo, né? A gente está em constante evolução. Então, todo o trabalho que nós fizemos que eu fiz, né, durante esses 6 anos, junto com toda a equipe, junto com a equipe de RH, junto com a equipe de endomarketing, vem dessa essência. Legal. Então, eu acho que o trabalho ele só continua para fortalecimento mesmo. Que legal. E é lindo de ver quando todo mundo consegue perceber essa cultura, né? Sim, e é muito engraçado. Todo mundo percebe. A gente traz muito a cultura do rock, né, pra agência CZ. Eu sempre brinco, todo mundo é roqueiro? Imagina, quase ninguém, né? Quase ninguém. Mas é a cultura mesmo do rock, que é o criativo, que é a pegada, né? A pegada do rock, exato. Então você pode perceber que é muito natural você olhar para as pessoas e elas, tipo, virem de preto. É um detalhe pequeno, mas é um detalhe que faz parte da cultura. Elas estão vivendo essa cultura. Exato, já é natural para elas, né? É muito legal isso. Que legal, e é gostoso porque a gente fala de algo que a gente vive, né, cara? Sim. E é forte, é intrínseco e é real. E é real. Milena, dentro da Intralisa, e o Daniel pontuou muito bem a respeito de a gente ter influenciadores dentro das empresas, a gente ter gamificação, quais são esses caminhos e possibilidades que vocês aplicam já hoje, que vocês podem trazer pra gente? A gente, sei lá, tal empresa faz a gamificação, tem premiação, que engaja o público interno.
A gente tem tantos exemplos. Traz uns 3 bem legais aí. Mas a gente tem um exemplo da... Pode falar o nome de cliente? Claro. Pode. A ACD implementou recentemente um avatar na ferramenta, tem os influenciadores, eles têm um engajamento de acima de 90%, né, Dani? Uau. Que Na legal. plataforma, com influenciadores, com o avatar que eles criaram, é um trabalho bem bacana. Então, gamificação, acho que todos hoje os nossos clientes, acho que... A gamificação ela é muito legal porque você consegue criar uma campanha que ela pode ter uma duração curta no ano ou até mesmo anual com um objetivo, seja aumentar a adesão, seja aumentar o engajamento, ou seja... Ela potencializa, né? Exato. Então, a gente estava montando um slide ontem sobre dicas para ter uma comunicação interna legal, né? Então, assim, a frequência, a consistência é algo importante, né? As pessoas elas estão habituadas a isso, até façam um paralelo com as redes sociais, né? Então, a gente sabe que hoje você precisa ter uma frequência, uma consistência, o uso o formato importa, então não é só a mensagem. Muito. Né? Então a gente costuma falar assim, gente, vídeo funciona muito bem, né? Mas ainda assim tem pessoas que não entendem o que a gente quer dizer, né? Não é qualquer vídeo, né? Então olha para as redes sociais e usem como uma referência. Tem gatilhos, é aquela coisa de você nos primeiros 3, 5 segundos gerar a retenção da atenção da pessoa, sabe? Então, usa caixinha de perguntas, provoca interação com as pessoas, usa influenciadores internos, sejam líderes ou sejam colaboradores, que são aquelas pessoas que têm habilidade em se comunicar, é conhecido por todo mundo pelos corredores da empresa, coloca ele para falar de uma mudança da política, entende? Então, são várias dicas que quem acessar o site da Intralisa, se cadastrar na nossa newsletter, vai poder ter acesso a isso semanalmente. Que legal. Vocês sabem que aqui a gente tem o CZ Você, criado por vocês, da Intralisa. E a gente tem um ranking de acessos, né? De quantas vezes você entra. Eu quero dizer que eu estou em 3º lugar, brigando pelo 1º lugar contra a Esther ali, inclusive. E é muito engraçado, porque eu fico nessa disputa muito acirrada. Então, às vezes, eu entro no final de semana só para eu passar a Esther. Olha. Só que eu nunca consigo. E gamificação é ótimo, porque, gente, a gente hoje tá na moda, né? Todo mundo fala de gamificação. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. Sim. Quanto mais conteúdos você consome dentro da plataforma, mais pontos você ganha. Exato. Só que aí, o que acontece? Tinha alguns espertinhos que acessavam uma vez no mês para consumir o máximo de conteúdo possível para ganhar pontos. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Olha lá, Mas, olha lá, hein? Você olha vai que se entregar interessante. aqui? Então a gente tem uma barra de nível de acesso, que ela é proporcional à quantidade de dias que você acessa na semana. Além disso, é possível você determinar um prazo em que aquela postagem, aquele conteúdo será pontuável. Devo Legal. confessar que essa mudança foi maravilhosa. Sim, ou seja, as pessoas elas precisam acessar com frequência para conseguir É uma bom posição mesmo. alta no ranking. Entendeu? Sensacional. Ô, Dani, aqui agora entre nós aqui. Ninguém tá vendo nem ouvindo. Ninguém assim. tá ouvindo. Como que eu faço pra ganhar mais pontos e passar a Esther? O segredo é acessar todo dia e Acessar fazer todo todas as dia. interações possíveis. Curtir, comentar, clicar para ver. Participar das enquetes, dos quizzes, dos treinamentos. Muito Preenche o seu bom. perfil completo que você ganha mais pontos. Todos os quizzes Verdade. geram pontos. É isso aí. Sensacional, vou fazer isso. Eu vou revisar todo o meu CZ Você. Fica de olho, hein, Esther? Vou passar você, Esther. E o Guilherme. O Guilherme fica em segundo. É uma briga nós três. Viu? Mas não coloca só emoji na reação, no comentário, não. Faz um comentário. Comentário, É. né? Não, também- é sacanagem, né? Entrar lá e colocar... Um emojizinho. não. Ó, eu quero falar sobre isso, tá? Então Fala vamos falar sobre isso, sobre Daniel. isso, Vamos que falar eu vou sobre gostar isso. de falar Vamos. sobre isso, Dani. Isso que a Milena trouxe é interessante porque os nossos clientes trazem pra gente. Deixa eu abrir um parênteses e eu vou te dar a pergunta pra você vir com esse contexto. Vai? Dar emoji é engajar com o conteúdo? Cara, eu não sei se a Milena vai concordar com a minha resposta. Não, pra mim, eu vou ser bem honesto. Pra mim eu acho melhor um emoji do que nada, tá? Tá. E sabe por que eu falo que pra mim Porque todas as vezes, quando eu olho a postagem que a pessoa tá falando que só tem comentário de emoji, não tem nenhum CTA. Pra quem não entende, Legal. CTA é Call to Action, ou seja, chamada para ação. Gente, o óbvio precisa ser dito. Sempre. Se você pegar seu celular agora, abrir o Instagram, você vai ver um vídeo de alguém que não necessariamente é um influencer, mas alguém que está lá engajado na rede, postando, e no final ela vai falar assim,
Se você gostou desse conteúdo, escreve aqui o que você achou sobre tal, tal, tal. Ou seja, eu induzo o que a pessoa tem que comentar. Legal. Agora, se você só posta algo e não fala nada, o emoji para mim é melhor do que nada. Entende? Não. Mas tem uma Sim. técnica também que ajuda bastante a não ter só emoji. Que é a gente fixar os comentários que tem um pouco mais de Dar o conteúdo exemplo, do né? que emoji, né? Porque, lembra, a gente falou, o exemplo arrasta, tem a questão do espelhamento. Então, se você coloca lá, fixa um comentário que realmente tenha um conteúdo bacana, quem visualizar aquilo, provavelmente vai seguir o mesmo padrão. Legal. E vai começar a Muito comentar. bom, Isso ajuda. gente. Isso ajuda. Talvez não resolva 100% Mas da ajuda, cultura né? da empresa. Sim. Faz as duas coisas. Ajuda, faz as duas coisas. Fixa o comentário legal e põe um Fixa o CTA. comentário, Fale o que a pessoa tem que comentar. Muito bom. E na sua visão, Kátia? Porque opine sobre o emoji nos comentários. Bom, eu acho que assim, eu tenho minhas considerações sobre melhor o emoji do que nada. Eu Tá. também, eu concordo com a Kátia. Porque, assim, a gente sabe que, principalmente por conta ali da gamificação, por conta da disputa de eu quero ficar em primeiro, eu quero ficar em segundo, eu quero ficar ali no ranking dos 3 primeiros, é muito comum, e principalmente por conta da correria do dia, a gente tá tão, né, preso ali na nossa correria, a gente só entra e coloca o emoji pra ganhar a pontuação, E não nem li lê o que tá escrito. Então, tem o... Eu concordo com a Kátia. Perfeito. Se a informação tá ali, ela precisa chegar. Exato. Ela precisa chegar. Uma dica que eu dou para os nossos clientes quando envolve premiação, para não ser algo injusto, é criar um regulamento. Toda campanha deveria ter um regulamento. E nesse regulamento precisa ter critérios de desempate e critérios de desclassificação. Legal. Então, se você tiver mais do que 3 comentários só de emoji, você está desclassificado da campanha. Por exemplo, tá? Uhum. Joguei a bomba ninja e saí. Tá anotado, Dani. E acho que uma coisa interessante que a gente consegue fazer depois, para ver se realmente essa informação alcançar não no sentido de capilaridade, mas no sentido de entendimento, né? Sim. De É absorção. usar as enquetes e o quiz, né? É. Mais o quiz, porque o quiz tem mais a ver com o E, quiz. cara, se dedica pro formato Se dedica pro e formato. a linguagem que você tá usando nos conteúdos, sabe? Porque vocês já perceberam como vocês ficam hipnotizados no Instagram? Sim. Que vocês não Sim. conseguem escapar dele? Porque É real. ali, cara, é pura estratégia de retenção. Sim. Só façam a mesma coisa na comunicação interna, só isso. Mas com estratégia, pelo amor de Deus. Lógico, É. lógico. Sem conteúdo Não, raso, não. por favor. Exato. Usem essas técnicas de retenção atreladas à estratégia da comunicação interna, claro. Senão vira conteúdo por si só para gerar Só pra retenção. falar, Não, eu é- faço comunicação. Não é isso que eu quis dizer. Exato. Não é isso, né? Então, engraçado, né? Esses dias eu tava lendo um post no LinkedIn que dizia assim: você já começou os preparativos para festa junina da empresa? Ou pro, sei lá, maio amarelo, pro outubro rosa, né? Tudo bem fazer essas ações, fazem parte do calendário, mas elas se conectam à estratégia da sua organização? Pois é. O que é distração e o que realmente é relevante para essa cultura, para essa organização, para essas estratégias. Não que não deva ser feito, não é isso. Mas qual é o peso que a gente está colocando nessas ações? Muito interessante Milena. isso, né, Mi? Porque às vezes as empresas fazem por protocolo. Protocolo, Né? porque Dia todo das mundo Mães, eu faz. tenho que fazer algo Dia das Mães. É porque todo mundo vai. Então, assim, um exemplo bobo, né? Então tem daí um pouco polêmico, mas ok. Vamos lá, a gente cansa de polêmica. Então, chega na época do orgulho gay, no dia do orgulho gay, todas as empresas vão lá no LinkedIn e transformam seus logotipos e colocam a bandeira. A cultura dessa empresa, ela tá olhando para isso, de É fato? genuíno. É genuíno, as pessoas estão realmente Pertencendo àquele lugar? àquele lugar. É isso mesmo, elas estão vivendo isso. Sim. Então, gente, ações, o céu é o limite. Uhum. Sim. Tem muita coisa. Mas elas estão conversando com a sua estratégia? Fazem parte da sua cultura, de fato? É relevante para o seu negócio e para as suas pessoas? Sensacional, Milena. Obrigada Muito por bom. você falar isso. É tão necessária essa fala sua, porque é exatamente isso. E os negócios, as empresas precisam se perguntar o porquê. Por que eu vou fazer? O que eu quero fazer com Tudo isso? nasce dos porquês. Exato. Se questione, não tome como verdade tudo aquilo que você vê porque o outro está fazendo. Qual é a sua verdade? Qual é o valor da sua empresa? A missão da sua empresa? O seu propósito? Faz sentido? É isso que eu quero que as pessoas vejam? Não é?
É só se questionar. E você sabe, Ju, que tem uma questão, né? A gente fala muito de EVP, né? Que é a proposta de valor ao colaborador. Ele nasce da verdade. Sim. E se sustenta, ele nasce da verdade, mas ele se sustenta pelas experiências vividas. Você sabe, vou trazer um case Isso é a polêmico. jornada do colaborador. Vamos falar depois sobre ela, mas um case polêmico foi uma vez eu estava indo pra academia. Não vou citar a rede de academia que eu vou. Mentira, vou sim, é a Smart Fit. Fui lá na Smart Fit, na onde eu treino. Publi. Porra, patrocina nós. E aí era Outubro Rosa. E o Outubro Rosa é um mês que você tem uma certa preocupação, um certo carinho com essa data. Mas entra naquele tema que a gente estava comentando agora. Faz sentido para o seu negócio? O que você vai comunicar com isso? E aí, cheguei na recepção, e eu conheço o recepcionista, muito simpático, fui cumprimentar ele. Gente, de verdade, tinha um brochezinho, uma fitinha rosa, deste tamanho. Deste tamanho, eu estou mostrando um tamanho muito, muito, muito pequeno, imaginem aí. Deste tamanho, assim, no moletom da pessoa, muito escondido. Eu falei, para você fazer isso, não faça. Porque você não está trazendo uma representatividade, você não está fazendo um impacto, você não está fazendo uma mudança. Se não é para fazer isso, não faça. Porque fica feio, sabe? Você mostra ali que você só fez, eu fiz porque tá no Outubro Rosa. E isso impacta muito também aqui dentro de casa, dentro da CZ. Quando a gente ouve os clientes falando, eu preciso fazer um post do dia da árvore, preciso fazer um post do dia do amigo. Mas por quê? Posso Por que você vai fazer? uma provocação? Com certeza. Isso gera infoxicação. Infoxicação, sabe o que acontece? Impacto direto aonde? Na saúde mental dos colaboradores. Nossa, olha só. Uau. Que é o que a gente tá falando há muito tempo. A gente Exato. tá prestando atenção na saúde mental dos nossos colaboradores, a gente tá mandando um monte de coisa. Gente, a gente já tem tanta coisa, Informação. tanto Exato. conteúdo. A gente recebe conteúdo de tudo quanto é lado. E quanta coisa nova acontecendo. A gente mal tem tempo de assimilar algo, já vem outra coisa. Sim. E a gente ainda vai trazer mais e mais e mais. Sem segmentação, sem personalização, sem estratégia. Trazer sem por conexão trazer. com o negócio, sem conexão com a cultura. E assim, né? As pessoas percebem quando não é genuíno. Pois é. Sim, E, lógico. cara, você demora meses para começar num trabalho de formiguinha a construir e fortalecer a cultura da empresa. Aí você faz algo que não é genuíno, você perdeu um trabalho de 3 meses ou mais, sabe? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala muito sobre isso. Muito. Né? E daí você deixa de fazer aquilo que importa pra ir nos acessórios. E você esquece daquilo que é mais importante, que é cuidar da cultura e da estratégia e do colaborador. Uau. Conta pra gente essa história da jornada do colaborador. Na verdade, a jornada do colaborador ela começa no processo de recrutamento e seleção. Uhum. E ela termina no off-board, no desligamento do colaborador, né? A comunicação, ela é o agente chave? Não, ela é um dos agentes. A jornada do colaborador ela é feita por diversos outros agentes, né? Uhum. RH, todas as experiências do colaborador dentro da organização fazem parte dessa jornada, né? Não, quando eu falo que ela começa, na verdade, a empresa qual é o discurso que a empresa tá tendo, né? Qual é a narrativa que está sendo construída e o que a empresa de fato está praticando, Sim. o que o colaborador está vivendo, né? E eu sempre falo uma frase que é: comunicação não é o que a gente fala que ela é, comunicação é o que o colaborador entende Uhum. Sim. e que lá na frente vai Exato. gerar uma ação, É o que ele vê no dia a dia, né? que ele vive no dia a dia. Sensacional. Isso impacta na experiência do colaborador, né? Que adianta eu fazer um onboarding incrível, maravilhoso e no dia a dia nem 20% do que a gente fala a gente faz. E não reconhecer esse colaborador, não dar protagonismo a ele, não olhar, não cuidar, né? E daí passa pela comunicação e passa por isso que a gente falou, o quanto que a gente está despencando um monte de conteúdo todos os dias para esse colaborador. Fora isso, tem os processos da organização que ele precisa tomar conta, tem as atividades dele, tem as metas organizacionais, tem as metas dele, né? Sim. E eu acredito que um dos pontos essenciais, quando a gente fala muito de comunicação, e no início a gente até falou, a comunicação não é mais só eu falo e as pessoas recebem, mas é principalmente a escutativa. A escuta, É sem você dúvida. ouvir o outro lado. Sem Eu dúvida. acredito muito que a cultura organizacional ela se torna ainda cada vez mais forte
no momento em que você ouve o seu colaborador? É a premissa, eu não vou falar número 1, é a premissa 0. Isso é verdade. Quando a gente fala de comunicação interna, Milena e Daniel, temos as fusões, as aquisições, e são momentos importantes para as empresas. Como que a comunicação interna impacta e pode potencializar nesse momento de grandes mudanças? Acho que são várias coisas, né? Primeiro, o quanto que eu estou cuidando disso antes da crise acontecer. Né? O quanto que eu estou olhando para uma possibilidade de crise. Isso faz parte. Quanto que eu estou preparando a minha liderança para uma possível crise e os meus colaboradores para uma possível crise. E mesmo que é algo bom, a gente ainda está falando que é uma crise, né? Que vai gerar uma crise. Segundo, o quanto que... e daí quando eu falo preparando os colaboradores, né, reputação. Estou falando da minha reputação, né, também. O quanto que no momento da crise eu estou falando a verdade para o meu colaborador. E não só a verdade, mas o tempo, rapidez. Né? É legal o colaborador saber de uma crise da empresa pela televisão, pelo vizinho? Não, né? O quanto que eu estou sendo rápida para contar para o meu colaborador a verdade, qual é o impacto dessa crise no dia a dia dele, ou da família dele, seja, depende da proporção da crise, né? E como que a gente vai sair dessa crise? E qual é o papel dele para a gente sair dessa crise? Né? Então, crises acontecem, né, o tempo todo. Mas a comunicação ela pode levar ao sucesso e ao fracasso. Né? A forma como a gente sai dessa crise, como a gente lida com essa crise, é o que nos fortalece. E é o que vai dizer se a gente foi bem sucedido ou mal sucedido. Excelente. Muito e você evita muito ruído de comunicação, né? Sim. Ó, a fofoca no meio do corredor, o bendito rádio peão, né? A falta de comunicação gera medo. Sim. Certo? O ruído gera pânico. A mudança por si só, ela já traz uma insegurança, né? Que deixa as pessoas ali. Agora, se tem uma mudança que gera um certo tipo de insegurança, mesmo eu tendo toda a informação, porque as pessoas são pessoas, a gente sabe, né? Eu tenho toda a informação, mas eu ainda tenho dúvida de que será, o que vai ser depois. Eu acho que daí, Kátia, é um papel do líder muito importante, muito relevante. Aí, como que a comunicação ajuda a preparar esse líder para trazer essa segurança psicológica para o colaborador. Sim. Né? E o quanto dessa reputação interna você construiu ao longo da sua história, né? O colaborador ele vai se sentir muito mais seguro se ele tiver a certeza que ele está sendo cuidado de alguma forma, que ele está sendo levado em consideração, né? A gente busca significado, ser significante o tempo todo, né? E o quanto você significa esse colaborador faz parte desse processo de segurança psicológica. Né? E daí não é só papel da comunicação. A comunicação ela é suporte, né? É papel do líder, né? É papel de toda a organização, da cultura. Então, quando a gente fala que a gestão de mudanças ela começa antes, é esse preparo que a gente está falando, de reputação mesmo, de cultura, de fortalecer cultura. Empresas com cultura forte, ela não vai cair assim, ó. Não vai. Não vai, né? Então o quanto a gente cuida dessa mudança antes, como a gente comunica essa mudança, levando em consideração o colaborador, o quanto que ele é envolvido nesse processo. Ele foi ouvido? Quanto disso impacta ele? Se impacta e a gente não ouviu, opa, tem coisa errada aí, né? E como que a gente sustenta essa mudança depois? Porque também não adianta. Eu fiz a mudança e daí pronto, comuniquei, acabou e largo o colaborador. Não. É o quanto que a gente sustenta essa mudança. Dá trabalho fazer comunicação. Não, mas é verdade. Dá trabalho mesmo. Não é fácil. Não, é demais. Olha, o olhinho até brilha. Mas dá trabalho. E é necessário. Dá trabalho. É necessário. E precisa ser constante. Eu acho que por conta da constância é o que dá mais trabalho. Frequência, e frequência e consistência. Exato. Né? E quando a gente fala de frequência e consistência, isso culmina numa coisa, que é confiança. Sim. É essencial a confiança. E é interessante você falando isso, me veio à mente. Quando você tem uma cultura organizacional forte, independente do momento que a sua empresa esteja passando,
quem sustenta são os pilares internos. Sim. São os seus colaboradores que não abandona, que tá ali junto com você, Sabe por que quê? apoia. Ele deixa de ser colaborador para ser, sabe o quê? Embaixador da sua marca. Exato. Sim. Ele passa a ser o seu advogado. A Exato. gente chama isso de employee advocacy, quando ele começa a advogar a seu favor. Daí isso não é do muro para dentro, ele faz isso do muro para fora. E não porque você tá pedindo, é porque ele tá sentindo. Coisa linda isso. Não é? É emocionante, a gente fica emocionada. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando a gente foi para a ACD, que é um cliente nosso, né? E me marcou muito quando eles falaram que o colaborador é o primeiro a saber de tudo. Sim. Então, se eles vão fazer uma nova aquisição, se eles estão fazendo alguma mudança, ou se eles estão... Enfim, seja lá o que for, algo impactante, antes de sair para o público final, da porta para fora, o colaborador interno fica sabendo. E com isso, né, Dani, você tá dizendo para ele, você é importante. Você é Sim. importante, você faz parte disso. Sim. Entende? Você está fazendo parte disso. Então, é muito legal, porque, como você falou, né, Mi? Ele não fica sabendo por uma notícia, por uma reportagem ou por um corte na internet. Não, ele fica sabendo antes. Ele fala, não, entendi. E isso gera segurança, Sim. pertencimento. E Sim. aí, qualquer crise eventual, é diferente você estar num cenário onde você se sente seguro ou de um cenário que você nunca teve isso construído ao longo do tempo numa empresa. E milagre você não vai fazer assim, instalando o dedo. Não Lógico. tem como. É, Lógico. E a gente sabe, né, que a comunicação ela precisa fazer parte da estratégia, não reagir a ela no momento de crise. É parte da estratégia da prevenção da crise e do gerenciamento de crise, Sim. né? E não de reação. Se ela for reação, ela não vai. Se eu tenho um resultado não líder vai que ser não esse. gerou confiança, que não criou essa transparência com o colaborador, num momento de crise ele não vai conseguir. Não vai. Vai ser pior, inclusive, É pior. né? Não. Ele é o primeiro a pular do barco. No momento de crise, quando ele tá inseguro, o que ele faz? Ele É, pula. ou ele nem pula, mas eles apenas têm uma ação sobre aquilo e ele não engaja, Não não engaja. segura, não traz segurança para o colaborador, né? Perfeito. Exatamente isso. Quando a gente fala de tendência, o Daniel até citou no começo da nossa conversa, Dani, vou pedir para você me responder essa pergunta. Quais são as tendências que vocês enxergam para a comunicação interna? Vamos responder juntos essa, Mi. Com certeza. Então vamos lá. Ó, comunicação com experiência, né? É uma das tendências. Personalização e segmentação Uhum. é outra tendência. Narrativa baseada em dados, gente. A gente precisa, o comunicador precisa se especializar em dados. Ah, mas eu sou de comunicação de humanas, não sou de exatas. Para com isso! Para, pelo amor de Deus. Né? É extremamente importante que a gente saiba ler dados, interpretar para tomar as melhores decisões, para fazer os ajustes necessários. Exato. E essas habilidades que aí, como a Milena falou anteriormente, se é você que vai adquirir, ou você vai terceirizar, ou você vai contar com a parceria de colegas de trabalho, ou até mesmo de outro departamento, tanto faz. Mas essa habilidade de você conseguir criar um planejamento estratégico. Primeiro, fazer o diagnóstico, né, que é você interpretar e entender qual é o planejamento estratégico da empresa, para então transformar isso em conteúdo. Exato. E conteúdo com a linguagem, segmentação e formatos adequados para gerar engajamento. Exato. É isso mesmo. Né? Muito bom. Excelente. Bom, vamos pro nosso bate-bola? Chegou Estamos encaminhando já? pro final. Sim, passou tão rápido, né? Tava tão Passou gostoso. rápido. Vocês sabem que a gente tem o bate-bola, jogo rápido, é a brincadeira do esse ou aquele. Tá bom. São perguntas que eu vou colocar vocês contra a parede, obviamente. E o desafio é não falar depende. Tá bom. Mas é desafiador. Tá eu bom, já vamos aviso. lá, a gente tenta. Eu confio no potencial de vocês. Porém, eu vou colocar a Kátia nessa roda. Você também vai responder. Eita! Aê, boa. Vamos lá, bora. Então vai lá. Mi, comunicação formal ou informal? Informal, mas Ah, com lá, responsabilidade. ah, Não, porque o informal pode ser o emoji. E não é isso que a gente quer. É, Muito isso é bom. verdade. Então é Devo concordar. informal com Ok. responsabilidade. Dani, o que você acha? Pode copiar a resposta? Pode copiar. Vou ter que copiar também. Informal com responsabilidade. Tudo bem. Mi, e-mail ou vídeo? Ah, vídeo. Com Dani. muita emoção, de Com preferência. absoluta certeza, vídeo. Sem dúvidas, vídeo. Vídeo. É. Mi, cultura organizacional ou benefícios?
Cultura organizacional. Senão, benefício vira commodity. É isso aí. Não se sustenta ao longo do tempo. Show. Cultura, Dani. cultura. Sempre. Cultura organizacional, sem dúvidas. Ai, olha, viu? Tá fácil esse Eu vou bate-bola ter- aí. eu vou ter que fácil. fazer É. essas perguntas, Aí viu? se a gente falar com a pessoa, falar, ai não. O quê? Falar que quê? é e-mail, não é. Não, fala que é benefício, fala não. Fala Meu Deus. Nossa, imagina. Rasgo meu diploma. Meu currículo, né? Mi, campanhas internas longas ou ações pontuais? Campanhas internas com ações pontuais. Pô, Olha, me pegou na curva, hein? não, pegou mesmo. Tá até- vendo? Olha lá. Fica difícil não copiar a resposta dela, né? Então vamos começar por você, Kátia. Pronto. Transparência ou filtro estratégico? Transparência, óbvio. Tem que ser genuíno. É isso aí. Acabou essa história de querer achar que você está inventando e o outro está acreditando. Não existe. Transparência com filtro estratégico. Milena. Fala Lógico, sobre gente, isso, Mi. Fale mais sobre Se você, isso. vamos supor, se você sabe que um funcionário vai ser demitido amanhã, mas tem toda uma estratégia. Não, mas aí você pra- pegou um caso... É, mas espera lá. É, eu acho que transparência. Nem todo mundo precisa saber de tudo o tempo todo, toda hora. É a forma como você comunica. Tem níveis hierárquicos dentro da empresa. Mas o comunicado, ele precisa existir. Sim, mas Depende de como você Sim, por comunica. isso, filtro estratégico. Mas precisa ser transparente. Exato. Com filtro estratégico. Tá bom? Tá bom, vai. Ó, é transparente, mas com filtro estratégico. Porque Tá bom. os filtros Chegamos num estratégicos. Os filtros estratégicos, eles vão diferenciar quem recebe o que e quando recebe. E o como? E o E como, o como? recebe. Real. Eu acho que assim, sim, mas uma coisa que está super em alta e a gente precisa falar, inclusive até sobre geração Z, né, que a gente veio falando, né? A genuidade na comunicação, ela é imprescindível. Então, não tem como você inventar algo. Tem que ser genuíno. Então, a gente pode mudar. Com filtro Com filtro estratégico estratégico. e genuíno. Isso. Sem criar Isso. histórias. Fechou? Você não vai mentir, você não vai contar em verdades. É filtro estratégico. Tô adorando. Vocês todo mundo querendo gambelar minhas perguntas aqui. Eu tô Não, a vendo gente tá sendo brincadeira. transparente com filtro estratégico. É isso. Adorei, gerou debate, eu gostei, foi sensacional. É isso. Milena, Daniel, quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês deixem uma dica prática, um conselho. Eu sei que a gente falou muito aqui sobre tantas coisas legais, mas quero deixar a palavra final com vocês para deixar um recado, uma mensagem pro povo. Ai, tem tanta coisa, mas assim, ó, comunicação não é só sobre falar bonito, né? Acho que antes da gente fazer uma grande campanha ou fazer qualquer outra ação de comunicação, a gente deve perguntar, em primeiro lugar, isso é relevante para quem vai ouvir? Como que eu entrego valor? Como que eu entrego relevância? Acho que esse é o ponto principal. E o quanto que isso está, de fato, conectando com a minha estratégia e culminando no propósito que a gente quer alcançar, né? Excelente. Acho que é isso. Colaboradores bem informados, eles não só produzem mais, né? Eles fortalecem a cultura, e cultura forte transforma. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu diria que duas coisas. Se você é empresário, diretor, enfim, comandante de alguma empresa, pesquise em qualquer lugar, na internet, no YouTube, no ChatGPT, os resultados que uma comunicação estratégica bem executada dentro da sua empresa vai te gerar. E se você é profissional de comunicação interna, estude. Estude. A gente tem percebido uma necessidade muito grande de capacitação, de atualização, para que você consiga desdobrar a estratégia da empresa através de uma comunicação interna que realmente funcione. Uau, então tem mercado aí. isso. Tem. Tem muita oportunidade de aprendizado. E acho que a gente precisa ser um aprendiz eternamente. Sim. Sempre tem coisa para aprender. A gente está num momento de vida, né, de cenário mundial, que todo dia tem coisa nova, gente. A gente tem que se reciclar todos os dias e aprender todos os dias. E nós estamos lidando com pessoas que lida estão com evoluindo todos os dias e mudando, né? Exato, e comunicação é pessoas, né? Então, vamos lá. Hoje a gente está com a geração Z, né, Dani? Uhum. É 1/3 da força de trabalho. Quantos de nós estamos preparados para comunicar para essa nova geração?
Uau, boa. Vai ter episódio 2 hein, disso aí. Estamos prontos. Em breve. Que delícia. Tamo. É gostoso da gente falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama, que gosta e faz, né? É leve, é tranquilo. Gostaria de agradecer você, Kátia, pela presença aqui na nossa bancada do César Talks. Eu que Muito bom. agradeço. Me Boa. chame mais vezes. Com certeza está convidadíssima. E a vocês que nos ouviram e nos assistiram até aqui, muito obrigada. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, aos nossos convidados, a Kátia. Siga a Intralisa também e a Agência CZ. Curta, comenta e compartilha. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.